Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre alfabetização. Uma alfabetização com abordagem sistêmica, baseada nos princípios de Bert Helling. Então, nós trazemos junto com essa estrutura de ensinar a ler e escrever, princípios mais humanizados, princípios de olharmos para essa criança na sua força, na sua potencialidade, na essência da vida dessa criança, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre consciência fonológica. Por quê? A metodologia que eu trago para vocês aqui é a metodologia analítica. O que é isso? Vamos entender então qual é essa metodologia que eu trago para vocês aqui. Quando a gente começa do todo e vai para as partes, nós estamos falando de uma metodologia analítica. E a sintética é quando a gente começa dos pedacinhos para chegar no todo. Qual a diferença? Então, nessa sintética, a gente vai começar lá da sílaba, do fonema, para depois formar a palavra, para depois formar a frase, para depois formar o texto. E nessa aqui, que é a analítica, que é a que eu proponho, acontece o inverso. A gente traz um contexto para a criança, que não precisa ser necessariamente um texto. Um contexto, uma vivência, algo da realidade dessa criança, e a partir daí a gente começa, a partir da palavra, que é um signo com sentido e significado, que nós já falamos sobre isso. A partir da palavra, nós vamos então construir todas essas relações de letra, de fonema. Então nós saímos de uma unidade de sentido, que é a palavra, para as unidades sem sentido, que é a fonema e a sílaba. A sílaba por si só, gente, não traz nenhuma representação mental para a criança, né? A sílaba por si só não traz significado. O fonema, muito menos. O fonema é muito abstrato. Quando a gente vai ensinar a criança, a gente começa sempre do concreto. A gente vê muito isso lá na matemática, né? Do concreto. Primeiro a criança começa contando as pedrinhas, ela precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa criar essa imagem na cabeça para depois ela abstrair. Então, só mais para frente, quando a criança fica mais velha, é que ela vai abstrair, por exemplo, fazer operações mentais, né? Fazer elaborações e cálculos de cabeça. Então, quando existe essa competência da criança? Depois que a gente trabalhou muito no concreto. Na matemática é assim. Mas na língua, no ensino da língua, não é assim, gente. A gente começa dessas unidades mais abstratas para a criança e ela tem que construir em cima disso que é abstrato para ela, essa leitura e essa compreensão textual. Então, na minha percepção, no meu entender, na minha experiência de construção, eu experimentei as duas abordagens. Durante muitos anos, eu trabalhei na abordagem sintética. E depois, gente, que eu descobri essa abordagem analítica, como foi tão significativo para mim e para as crianças, é outra coisa. É muito mais confortável para todo mundo sair do contexto, daquilo que tem sentido, para depois a gente chegar nas unidades menores, tá bom? Então, como é que a gente vai explorar, Andrea, fonema? Porque a gente está lá brincando com as fichinhas. Vamos retomar coisas que a gente já viu aqui, tá? A gente está lá brincando com as fichinhas dos nomes das pessoas da família, certo? E a criança já aprendeu, ela já aprendeu pela visão, né? Pela percepção visual. Então, ela já aprendeu ali que aquele nome é do papai, aquele nome é da mamãe. E ela já está assim, cheia de alegria, de orgulho, porque eu sei ler o nome de todo mundo da minha família. Eu sei ler o nome da vovó, sei ler o nome do papai. Elas aprendem muito rapidinho, porque elas vão fazendo essas associações, né? Daquela forma gráfica com uma pessoa da sua família. Ok, então ela já está aí nesse ponto. Aí nós vamos fragmentar essas palavras em sílabas. Quando a gente fragmenta em sílaba, a gente está brincando com a questão auditiva da criança. Então vamos lá, vamos pensar no nome Maria Luísa. Maria Luísa. Então quando a gente está fazendo isso, gente, a gente está trazendo para a criança, além dessa imagem da mamãe dela, que é a Maria Luísa, que tem todo um pano de fundo aí sistêmico por trás, ela está pensando agora nessa fragmentação. E a gente vai pegar essas 6 sílabas do nome Maria Luísa e brincar com elas.
tirar do lugar, fazer de frente para trás, ler para a criança, ela vai começar a perceber que quando a gente muda essas sílabas de lugar, alguma coisa fica esquisita. Então ela sai lá daquela ideia de que pode escrever qualquer letra em qualquer lugar e começa a compreender que a escrita tem uma estabilidade, né? Então ela vai saber que para fazer o nome da mamãe tem que ser naquela ordem. E ela começa a perceber que tem alguma coisa relacionada com a audição. A gente vai brincar muito com as sílabas. Quando a gente brinca com as sílabas, e não é a sílaba do ba, nem do bé, nem do bi, que é totalmente abstrata. São pedacinhos do nome da minha mamãe. Aí quando a gente brinca com isso, nós podemos fazer várias provocações com essas sílabas do nome da mamãe. Ela está entendendo a engrenagem, como que essas sílabas se relacionam a partir de uma lógica estruturada. Aquilo ali é um pedacinho do nome da minha mãe. Conseguem perceber? E depois que a gente trabalha a consciência silábica, a gente vai partir então para a consciência fonêmica, que é a percepção desse fonema dentro da sílaba. E quando a gente explora o fonema dentro dessa percepção aqui da palavra, a gente nunca vai explorar esse fonema sozinho. O que muita gente faz é o seguinte: vamos explorar os fonemas. Então vamos lá. Esse aqui é o S do S. Esse aqui é o F do F. Então nós estamos trazendo para a criança duas informações completamente abstratas: o nome da letra e o som da letra. Isso faz a cabeça da criança ficar girando, não tem sentido. Por isso que nessa abordagem a gente vai explorar o som dentro da palavra. A gente sempre vai esticar esse fonema dentro da palavra. Então, se eu quero reforçar o M, eu quero fazer com que ela perceba bem o som das iniciais das pessoas da família, eu vou esticar só o fonema inicial. Então, eu vou estimular a percepção do fonema dentro da palavra, que é uma unidade de sentido. Aí eu vou dizer Maria Luísa. Vamos ver qual é o nome que parece com Maria Luísa? É o nome do Marcos. Olha só, é o fonema explorado dentro de uma unidade de sentido, que é a palavra. E se eu quero explorar um fonema que está lá pelo meio da palavra? Então, eu vou esticar, vou reforçar, vou enfatizar aquele fonema que está lá no meio da palavra. Maria Luísa. Essas marcações a gente vai brincar com a criança, mostrando, sabe? Numa situação bem descontraída. Tá bom? Então, por hoje é só. Vamos explorar a consciência silábica e vamos seguindo com confiança quântica. Vai lá, se você quer ter esse conteúdo digerido, nós vamos continuar ainda com essa promoção especial por um tempo, porque nós estamos aí nessa época de desafios, né? De coronavírus, estamos todos dentro de casa, então essa promoção a gente resolveu dar uma estendida para atender mais e mais pessoas, tá bom? Vamos seguindo com confiança quântica.